estudaram essa aula? Você viu alguma coisa dessas 2 semanas sobre a experiência do usuário? Vi só o material visual, não consegui ver ainda. O que você entendeu da matéria? Então, Não, pode ser sincero. eu tô com medo de falar uma coisa errada. Não, pode falar o que você pensar, não tem problema. Então, Exatamente. eu entendi que essa matéria é voltada para a experiência do usuário, voltada da captação do cliente, todo o processo que ele vai ter junto com a empresa, entre aspas, até o processo final, que é a efetivação da compra. Isso. Eu estou perguntando porque, conforme a gente for, eu decidi, como é uma matéria assim, tem são assuntos muito recentes, né? Que quando você fala da experiência do usuário, existe novos termos além desse que o professor ensinou na primeira aula, e na segunda aula ele especifica um pouco mais. Até foi bom juntar essas duas, porque, para mim, o material de aula só é liberado uma semana antes da aula, entendeu? E aí, esse atraso, eu consegui ver as matérias até da semana que vem, por exemplo. Então, eu consegui construir um material que eu acho que vai agregar exatamente o que você está falando. Você entendeu, mas você não compreendeu o funcionamento dela, correto? Você teve uma compreensão um pouco limitada, vou usar essa. Por isso que eu decidi desenvolver a aula um pouco. Lembro que eu gosto de falar de história, né, com vocês. Exatamente um pouco para vocês entenderem como que o marketing avançou até chegar nessa experiência do usuário, tá? O que ele fala na primeira aula é muito bom, dá um bom conhecimento, um bom embasamento, mas eu senti falta de exatamente estruturar essas informações na cabeça de vocês, porque vocês sabem bastante marketing digital, vocês têm ouvido muito de geração de tudo mais. Joá, Vitor, que estão online, se vocês quiserem abrir o microfone, eu fiz uma pergunta para o Miguel, se vocês assistiram às aulas, o que vocês entenderam da experiência do usuário? Se algum de vocês falar, eu estou super aberto, porque é exatamente isso que eu quero entender, até que ponto que vocês entenderam, porque eu quero sanar essa dúvida. Essa é uma disciplina muito nova, igual eu falei para vocês, o brand content é muito novo, né? E essa também é uma matéria muito, eu vou dizer assim, ela é algo recente no universo do marketing, né? Se eu estou falando de décadas, tá, gente? Então é algo muito novo. Ela já existe, já tem uma década no mercado. Vamos dizer assim, para todos os usuários estarem desenvolvendo o nível de experiência do usuário conforme vocês vão aprender, exige muitos passos. Então, o que o Gabriel falou, que é ver o cliente ao fim, é a maneira simplória de explicar o que é experiência do usuário. Mas, além disso, eu quero que vocês entendam a funcionalidade dela. Eu não quero que vocês tenham uma compreensão básica, sabe? Por isso que, como vocês estão no marketing digital, a experiência do usuário, se vocês desenvolverem, vocês não vão ser só social media. Vocês não vão ser só geradores de campanhas de redes sociais. Vocês podem se tornar geradores de um relacionamento totalmente virtual, focado em CRM. A experiência do usuário, ela se atribui, lembra que vocês estudaram CRM no passado? Inteligência do marketing, de inteligência do marketing, usa-se muito isso. Então, quanto mais vocês entenderem essa experiência e como atrair ela, como poder entender essa base, não de uma maneira simplória, né? Eu acho que vai ser melhor para vocês. O Gabriel e o João, vocês vão ficar perguntar, se aí eu vou avançar. Olha, eu só li o material. Eu só li o material, né? Não li ele todo. Li só uma Mas pode parte. falar o que você entendeu.
E o que me chamou a atenção ali é a forma como o profissional de marketing tem que atuar na experiência que o usuário está tendo desde quando ele reconhece o problema até no pós-compra. Eu achei isso interessante. Exato. É exatamente isso aí. Você conseguir captar um pouco mais essa essência. Então, eu vou continuar a aula. Vocês podem ficar com o microfone, porque aqui o microfone não está me atrapalhando enquanto. Se quiserem deixar aberto, não tem problema. O que acontece? O que é essa experiência do usuário? Que é por isso que eu decidi perguntar para vocês. A experiência, ambos os dois falaram, Gabriel. Acho que quem falou foi o João Vitor ou foi o Joás? Agora eu não estou sabendo. Joás. Confundo você com o João Vitor, não sei por quê. Aí, é exatamente o que vocês falaram. A Joyce está tentando entrar, mas não está conseguindo. Que aviso estranho. Estou respondendo. A experiência do usuário, o que ela vai englobar? Ela vai englobar exatamente o contato que o cliente vai ter com essa marca. Como a gente viu em Branded Content, vocês têm que imaginar a experiência do usuário, que seria não só o desenvolvimento de conteúdo com a marca, tá? Mas a experiência que o cliente vai adquirir no uso do produto. Então, é você criar uma experiência desde a peça do marketing até o produto final. Então, eu ter essas palavras, né? Estudei bastante essas últimas semanas, exatamente, até semana passada eu ter problema de internet, porque eu achei um artigo científico muito bom, e ele me esclareceu muito exatamente que era uma área, a experiência do usuário, que a gente chama de UX, né, vocês vão ver daqui a pouco, é uma área que eu tinha também muita dúvida. Eu falei, não, quer saber? Eu vou aproveitar, vou sanar a minha dúvida, vou ver outros materiais para tentar esclarecer. Então, isso aqui foi a minha teoria. Se separarem desse sentido. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de quê? Necessidade de satisfação. Dentro da experiência do usuário, ela seria uma vivência, um uso, porque a gente já usa o produto, mas a gente está tendo uma vivência também com a marca, que é isso que a gente fala do branding, né? Quando a gente cita de branding, a gente fala que a gente tenta ter mais um retorno, né? Eu só estou tentando ver se a Joyce deu certo. Só que a experiência além. Lembra que a gente, em fevereiro, do Big Brother, aquela influência que a Avon teve nas redes sobre os debates? É exatamente essa experiência do usuário. A marca, ela começa a estar um envolvimento de emoção, de envolver a experiência, igualando no aquilo que a gente fala hoje. O que a gente tem que gerar no mundo digital? Envolvimento, engajamento, empatia, humanização. É isso que tem que fazer o usuário, só que às vezes é aquilo que a gente pegou um pouco da sinopse de Content. É aquela experiência que vai entrar no coração desse usuário, tá? Eu tô achando que a Joyce está tentando entrar, deixa eu só ver. O barulhinho deu certo. Ela conseguiu. Então, é essa questão que tem que ficar muito clara. Ela não é só questão de ver o produto do início ao fim, ok, mas existe muitas etapas para você. Então, vamos resumir. Quando a gente fala de branding, a gente fala de gestão de marca. Quando a gente fala de CRM, a gente está falando de gestão de relacionamento com o cliente, mas de uma maneira mais marketing, pensando no marketing, necessidade e satisfação. Quando a gente fala de análise de mercado, a gente analisa o mercado em todos os contextos, macros e micro. Quando a gente vai falar de branding content, a gente vai falar de um conteúdo de marca, de uma gestão mais narrativa. A experiência do usuário, ela tem a mesma concepção em conta de você vai além daquilo que vocês já estudaram do marketing. Você vai no envolvimento, você vai num emocional,
criar uma experiência além daquela questão do conteúdo que vai estar de maneira subliminar na história, igual a gente mostrou, que eu falei para vocês, daquela da Natura. A Natura patrocinou o Esporte Espetacular sobre o surf, né? E o kitesurf, ele tinha maneira, se vocês viram os materiais que eu mandei para o WhatsApp, se vocês prestarem atenção, as palavras usadas no comercial da Natura foram palavras semelhantes, sinônimos, muito usados no roteiro da jornalista, da apresentadora do Sport TV. Esporte Espetacular, desculpa. Então, é mais ou menos nessa essência. A construção é aquilo que o Joás falou, ela tem uma construção mais detalhada, ela tem uma construção não... Igual a gente fala que o marketing, a gente faz o quê? A gente faz análise de mercado, a gente cria, a gente já vai executar. Quando a gente já aprende em conta de quando a gente vai falar de experiência do usuário, a gente vai buscar informações muito maiores, tá? Vocês vão entender agora. Então, é como eu falei, ela não é só vivenciar e usar o produto, que é o que a gente mais entende do marketing, fazer a necessidade do cliente, né? Não, ela vai envolver ainda aquela coisa que você está usando, que é empatia, envolvimento, engajamento, aquilo um pouco da essência que vocês viram do branding content, né? O usuário ou o cliente vai ser um defensor da marca, que essa é a proposta. É garantir que ele seja consumido de forma mais agradável possível. Além de você criar um conteúdo de marca que vocês estudaram do branding content, na experiência desse usuário, você vai tentar fazer cada vez mais que a experiência do uso do produto de maneira virtual, de todo o caminho, exatamente, do início ao fim, ela seja 100% viável. Você não vai ter quase erro zero nela, tá? Então, é uma estratégia que se preocupa em entregar ao consumidor uma base do quê? Designer responsivo, porque a gente vai falar de UX, de experiência do usuário. Que eu falo X daqui a pouco. Que é designer responsivo, então o site, tudo que for, tem que estar com rapidez, com tudo conectado, de uma maneira muito bem feita. Ela tem que ser agradável. A experiência do usuário, ela não pode ter, assim, um bloqueio, digamos, ele pode xingar a internet dele, mas ele não pode xingar o site, tipo, eu não achei, não me senti clara, não me senti atendida, porque isso não é a experiência do usuário. Ele é alguém acho que saiu. Opa. Não. Tá todo mundo vendo a tela legal, né? É um perfil, muitas vezes, a marca é organizada, e ela também tem uma área muito intuitiva. Ela dá muita abertura, ela dá uma experiência onde você gera curiosidade sempre no usuário. Entendeu? Existe, além de você criar, igual a gente conversou do branding content, que a gente cria uma experiência, né? Marca e o cliente final, ela da experiência X, você tenta construir uma experiência onde que ele não se desvincule com você. Tá? É aí que entra essa experiência UX. Por que eu falo X? O X significa user experience, tá? É o uso da experiência, a experiência do uso, tá? Esse é o termo em inglês, por isso que ele foi traduzido para o X e traduzido usuário, tá? Para vocês entenderem. Eu quis trazer um pouco essa teoria para vocês entenderem por que é esse termo. Tá? O marketing, a gente entende o marketing, aquilo que eu falei, que ele é uma ferramenta de necessidade de satisfação, né? Gerar valor. Essa era a filosofia básica. Então, ele era uma ferramenta que as empresas têm o objetivo de alcançar algum resultado. Esse normalmente é o foco das empresas quando a gente fala de marketing, da maneira, não estou falando do digital, na maneira básica como ele fala. A gente tem o objetivo do quê? Melhorar o posicionamento da empresa. A gente tem o objetivo do quê? Melhorar a divulgação de um produto. A gente tem o objetivo do quê? Desenvolver um melhor relacionamento com o cliente. Ok. O marketing, ele tem estratégia, certo? Então,
O marketing, ele vem com as estratégias para objetivar os objetivos que a empresa pretende, auxiliar a empresa nesse sentido. Mesmo que muitas vezes elas não são usadas da forma correta. Mas quando a gente fala... Eita, gente. Estava tentando entrar. Quando a gente fala de experiência do usuário, essa expressão, aí eu vou até voltar aqui porque eu estou fugindo um pouco. Vocês não acham que o marketing, o que aconteceu? Por que existiu essa ideia de UX? Porque o marketing, ele depois da década de 60, ele começou a ser muito usado pelas empresas, né? Também começou a ser usado hoje em dia. Hoje em dia, não tem uma pessoa que não veja marketing no seu dia a dia. A gente é de todas as formas possíveis, né? E, ao perceber que o comportamento do consumidor, que é uma área dentro do marketing, ia mexer nas ações de formas muito mais estratégicas, ainda mais com o avanço da tecnologia, da informação do ser humano atualmente, esse comportamento do consumidor, que é o que a gente pode falar que seria a experiência do usuário, é um comportamento do consumidor amplificada, tá? A gente pode dizer que seria exatamente a área do relacionamento, tá? Que foi descrita aqui, desenvolvida no mundo da mais estratégias para atrair esse usuário. E a partir dessa experiência que surgiu muito mais com o vindo da internet, da tecnologia, esse termo começou a ser muito mais desenvolvido pela Apple. Por que existe esse termo? Igual eu falei para você, User Experience, esse é o nome dele. Eu botei mas é origem da Apple. Então, foi Don Norman, em 1990, ele já na ciência da computação começou a utilizar esse termo em todo o desenvolvimento tecnológico da Apple, porque a Apple ela tem esse conceito de encantar o usuário na utilização da sua tecnologia. Então, vamos botar aqui, Norman já sabia há mais de 30 anos que o objetivo da Apple era essa experiência, né? É o diferencial dela no uso do material, é uma experiência encantadora, era um forte diferencial conquista da confiança com a marca, né? Então, como eu já falei, as pessoas guardam a caixa, as pessoas guardam materiais, é um produto que, por mais que tenha muito tempo de uso, se revende muito bem na internet. Quem está querendo revender um Mac, quer revender um iPhone usado, ele tem uma confiança que qualquer pessoa vai comprar, vai utilizar de muito rápido. E se a gente, esse termo muito usado pela Apple, acabou ganhando no mercado tecnológico, né, no Vale do Silício. Então, esse termo começou, quanto mais se começou a desenvolver as ações da tecnologia, muito mais comportamento do consumidor, percebeu-se que tinha muito mais informações desses comportamentos. Essas informações foram desenvolvendo exatamente aquilo que a gente sabe, um banco de dados muito maior. Então, se lembrarem da história do CRM, foi uma empresa de tecnologia, né, na época de 1990, também no desenvolvimento tecnológico, no boom, né, no mundo afora, foi uma empresa de tecnologia que desenvolveu o primeiro CRM. Só que o CRM, ele tinha uma função um pouco mais simples, eu vou dizer só para vocês entenderem, que era aniversário. Tinha uma época que a gente estudava no marketing, que a gente tinha que mandar recado para o dia do aniversário, Feliz Natal, datas comemorativas. Esse era um motivo do CRM no passado, sabe? Esse foi o formato de relacionamento próximo, que a gente pode dizer na internet. A gente recebia cartão de aniversário ou cupons de desconto durante o aniversário, ou se ele sabia que você tinha pai, mãe, alguma coisa. Acho que dá. Não. Vocês estão me ouvindo legal, né? Qualquer coisa, vocês me comunicam. Vou tentar falar aqui, que minha mãe pediu. Então, resumindo, essa experiência, por mais que vocês tenham lido o material, vocês estão entendendo que ela é totalmente focada com a internet. Não tem como a gente não falar de UX, né? Sem falar de internet.
Por que a gente fala isso? Qual o motivo que a gente fala tanto de UX? Como o mercado ele está vivendo muito uma era de incerteza, né? Se a gente for se basear no comportamento do consumidor da maneira básica que a gente quanto mais você tiver informações dessas experiências dos usuários, não só na internet, na compra, aonde que ele acessou, qual a página que ele comprou, qual a página que ele deixou de comprar, qual o perfil que ele compra mais, igual o Netshoes, a gente bota lá quais as marcas, né? A Netshoes pergunta isso para a gente. Quanto mais eles tiverem as informações, mais é possível essas empresas que utilizam muito o X desenvolverem, vamos dizer assim, essas ações de empatia, essas ações mais focadas, num desenvolvimento muito mais emocional com a marca. Então, às vezes, a gente não vai ser só bombardeado com alguma questão, aí vocês vão entender, tá? Com alguma questão do produto. Hoje, grandes marcas como Magazine Luiza, Americana, esses sites, se vocês sempre tem lá um cupomzinho que fala assim, aceita receber e-mails de empresas terceirizadas ou empresas que fazem parte. Por quê? É através dessa troca de informações que essas grandes corporações, elas conseguem saber mais informações do que aquele público está precisando, do que aquela pessoa gosta de ler, ou daquela pessoa gosta. E acima dessas informações é feita uma estratégia do que vai aparecer para a gente, nas propagandas que acessa. Só para entenderem, tá? Então, é aquilo que desenvolveu isso. A necessidade de estar sempre atualizado fez com que as empresas tentem descobrir, né, mais informações diferenciadas em que atuam. Então, elas têm que saber informações nossas. Para serem competitivas, as empresas buscam ferramentas de marketing para conquistar esses clientes, igual eu falei para vocês. Hoje, existem muitas marcas que fazem essa busca. Oh, meu Deus, deixa eu fechar aqui, estou abrindo errado. E, diante do comportamento, né, é preciso essas empresas ter mais ferramentas para entender a jornada de compra, para início e fim do cliente, né? Esse estudo, ele tem um foco no objetivo. Ele não vai só focar na área mercadológica, que é o que a gente aprende no comportamento consumidor, né? É o que a gente aprende um pouco na análise de mercado. A gente tem que ter uma visão de bom atendimento e de poder atingir os objetivos desejados desses usuários antes que eles pensem em querer, pra vocês terem uma ideia, sabe? E concluir que esse cliente vai ter uma satisfação onde ele vai ser o total porta-voz dessa qualidade. A atenção da empresa para ele é não só de compra, de consumo, mas de branding content. Tipo, ele vai defender a empresa, ele vai ser fiel, ele vai ter experiência de usuário, de produto emocional e essa fidelidade, vamos dizer assim, defender a bandeira, vai. Ontem, vou até citar aqui para vocês, depois eu vou falar disso aqui. Ontem eu vi uma palestra, a Bianca Andrade, ela está fazendo na internet ações para o lançamento da Bianca Todo Dia, que é uns batons que ela está fazendo. Se a gente for parar a estratégia que ela montou, se vocês gostam, mas eu vi ontem uma palestra, uma live, né? Eu falei palestra, uma live que ela fez com Raquel Maia. Eu fiquei fã da mulher. A mulher, ela desenvolver, ela é CEO da Pandora, da Tiffany, foi por 7 anos, de outras empresas, agora ela é conselheira da Vale, ela é conselheira de não sei quantas grandes corporações no Brasil, ela tem a empresa dela, e ela falando, o grande diferencial dela, que não só ela tentou ver, claro, o brand, uma boa gestão de marca, conhecimento. Então, ela desenvolveu internamente em todas essas empresas a diversidade. Ou seja, o marketing não ficou só numa gestão de publicidade. Houve um desenvolvimento interno,
ou também da diversidade de que as pessoas que foram se envolver com a marca vissem ela a favor da diversidade. Diversidade social, diversidade de orientação sexual, diversidade de raça, se é negro, se não é negro, incentivo à contratação de pessoas, né, de cotas e tudo mais. Existe muito isso. A gente não está ciente, mas isso é visto por grandes empresas. E quem compra Pandora, quem compra Tiffany, são pessoas, né, quem sabe de joias, são joias caras, mas que elas vendem, claro, beleza, consumo, status, mas a pessoa que está comprando também sabe das ações sociais ou das suas envolvidas pela marca. Vocês estão entendendo? Então, essa experiência do usuário, ela não fica só no consumo, ela fica também nessa questão de que a gente vai querer ter essa troca, dessa experiência de uso. A Tiffany, no passado, assim que acabou o Big Brother, a Tiffany pegou, acho que a Manu Gavassi, uma live dela com a Mariana Rui Barbosa, e foi sobre mulher, sobre o feminismo, sobre o poder da mulher, o empoderamento. Cara, eu não imaginava que aquelas duas atrizes tinham um know-how tão assim, sabe? E elas falando que a marca representa isso. Então, isso é o da experiência do usuário. A gente não vai comprar a Tiffany exatamente pelo valor da, mas exatamente do que o empoderamento que ela vai causar em mim. Olha, eu tenho uma Tiffany, eu tenho um empoderamento, eu tenho uma joia que vai valorizar minha beleza, que vai, não tem aquelas pulseirinhas que a Tiffany lançou, a Pandora também, eu gosto de viajar, eu gosto de amor, eu trabalho com isso. Aquela personalização daquelas joias, exatamente é isso. Representatividade da mulher joia, o que ela gosta numa joia. A experiência é muito isso, tá? Não é só a experiência da compra básica, e também virtual, tá? Existe uma além de tudo isso, você ser um porta-voz dessa marca, dessa maneira. Existe um termo que também está entrando muito em febre agora no momento, não está no material de vocês, mas eu decidi trazer para vocês entenderem exatamente o uso do Customer Centricity, alguma coisa assim, o meu inglês, eu estudo para falar essa palavra e já esqueci. O que acontece? Traduzindo, o cliente é o centro de tudo, né? O cliente é o centro desse desenvolvimento. Como que se está criando essa nova teoria? É uma teoria recente, mas está se fundamentando de outros estudos. Eu quis trazer para vocês terem um conhecimento um pouco maior. Ele envolve também um X, tá? Em 1950, um biólogo alemão, Ludwig von, iniciou estudos científicos que buscavam explicar o comportamento dos organismos. Isso aqui é só um trechinho do texto que eu li, que eu falei para vocês que eu estava estudando. E o que traz essa experiência? O organismo não é um sistema estático. Ele conseguiu encontrar, esse biólogo, que não é estático, fechado o mundo exterior e contendo sempre componentes idênticos, mas sim um sistema aberto, quase estacionário, onde ingressam continuamente no meio ambiente exterior e neste estado as matérias provenientes do organismo. O que essa teoria está querendo dizer? Essa teoria sistêmica, para vocês entenderem, ela amplifica, né, vamos dizer assim, ela aplicada à gestão nas organizações, ela tem uma proposta principal de abertura de interação. Se a gente imaginar, aí para vocês entenderem, hoje as teorias de marketing, de indústria, da indústria que eu sei, gente, indústria criativa e tudo mais, ela tem uma base de estudo muito proveniente também dessa ciência, seja biológica, seja neurológica, ela tem muito. Então, o que se tem como base? Se o sistema
Se um biólogo encontrou um sistema onde, para vocês entenderem, eu vou tentar traduzir, que o corpo estranho continua recebendo informações externas e dependente daquele corpo ali de maneira estática, a vida dele, o sistema dele, o ambiente dele ainda recebe intervenções, referências, é dessa filosofia, eu estou simplificando para vocês entenderem, é dessa filosofias, né, desses sistemas, que é traduzindo um pouco nas corporações hoje, de que forma que essas questões podem estar dadas nas questões, tanto no marketing, na gestão do cliente. Tudo. Então, a gestão de customer centric, que esse é o termo na publicidade também utilizado no marketing, é um sistema aberto. O que ele vai focar? Ele vai focar suas atenções nos ambientes internos e externos, com o objetivo de saber tudo sobre o ciclo do negócio. Utiliza a aplicação dos mais variados tipos de pesquisa para obter informações. Aquilo que eu falei para vocês, as grandes marcas, o quê? Elas pegam americanas, pegam informações onde a gente clica e eles repassam essas informações para terceiros. Então, é através desse ciclo de informações que nós, muitas vezes, não sabemos. A gente tem lá nas perguntinhas, né, quando a gente abre conta em algum site e tal, exatamente. Essas informações, elas são atribuídas a sistemas. E eles são comprados por marcas, são atribuídos a valores mais, entendeu? E aí se desenvolve toda essa gestão. Tem como desenvolver isso no mundo virtual? Tem. Tanto que vocês vão ver isso no material que está nas aulas de vocês, né? Ele explica isso muito bem na aula de terça-feira, que ele fala da jornada de compra, você já tem uma noção, mas eu quis trazer essa parte aqui para vocês entenderem que Customer Success, que é o cliente de sucesso, o centro do cliente, o User Experience, eles têm uma filosofia, vou usar esse termo, são termos tecnológicos, tá? Cada um tem a sua finalidade, só para vocês entenderem, mas eles têm uma questão que vocês vão entender aqui agora, que é isso aqui que vocês têm que entender, que eu acho que vocês vão entender. Eu quis trazer mais essa teoria, igual eu falei um pouco atrás, né, só para Joyce, e acho que o João Vitor, não sei se ouviu, os meninos estavam falando era um material online, o Gabriel até citou que viu que tinha questão do relacionamento do início ao fim, e o Joás comentou que tinha aquela questão que ele achou interessante, da abordagem, a preocupação do pós-venda. Exatamente isso, que muitas vezes isso já está no CRM, né, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, mas o UX, ele tem uma abordagem um pouco maior. Por isso que eu trouxe essa explicação para vocês lembrarem um pouco do branding content. É uma experiência mais amplificada do usuário, mais detalhada, vamos dizer assim. E vai entrar aqui, a vida e a morte vai ser uma opção. Essa frase diz muito sobre isso. As empresas que possuem informações detalhadas do ambiente, política, economia, que eu falei, análise de mercado, sobre a concorrência, sobre as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, sobre os seus clientes, sobre os futuros prospectos, porque aquilo que eu falei para vocês, nenhuma marca que não pensa prospecção futura não vai conseguir desenvolver ela tem que ter uma visão a longo prazo. Serão as que mais permanecerão sustentáveis no futuro. Ou se não fizer, certamente outra fará. E é isso que é o uso da internet. A experiência virtual, igual eu estava lá no comecinho, eu só vou voltar, que eu não sei se a Joyce viu, era aqui, ó. Designer responsivo, agradável, orientado e intuitivo. Você não vai fazer só um site legal, rápido, engajado, rapidez no início ao fim da compra. Você vai transmitir para eles ações, recados, mensagens, uma experiência muito maior através dos e-mails. Eu estou resumindo para vocês entenderem. A organização, o fluxo
dos e-mails, o fluxo das informações que vão ser abordados para você, eles vão ser muitas vezes informações muito intuitivas, era aquilo que você precisava ler, aquilo que você precisava entender. Ele vai estar, é uma inteligência muito mais customizada. Estou voltando aqui. Então, o que vai acontecer nessa experiência? Os clientes diretos, que têm normalmente consumo dessa marca, e os clientes indiretos, que de vez em quando compra ou não compra, eles se tornam o centro das atenções, tá? Ou seja, se pressupõe um exercício da empatia. Esse é um diferencial da experiência de usuário, tá? Você vai tentar dar experiências empáticas no material desenvolvido na pesquisa. Você vai tentar pegar informações o máximo que você quiser, seja no pós-venda, seja na leitura de uma informação, que a gente pode falar do branding content, que vai entrar também nessa parte. Então, a área do marketing, ela vai abordar matérias aonde que também é possível obter informação, tá? Então, a empatia significa colocar no outro usuário, e ver o outro usuário, acima de tudo, ouvir o que tem a dizer para diagnosticar pontos positivos, pontos negativos e de inovação. Um belo exemplo que a gente pode estar falando de UX, essa semana, no Big Brother Brasil, a Juliette falou, não sei o que, eu não vi essa imagem, mas eu vi na internet, que ela falou de alguma coisa de da Avon, tipo, a Avon patrocinar, já que eu sou maquiadora. A Avon, imediatamente, nas redes dela, no Twitter, ela postou de que eles, tipo assim, a gente já está contando contigo e estamos ansiosos para começar nossos trabalhos. Juliette, no perfil dela. Então, assim, essa interação, porque eles sabem que ela tá super, as marcas estão super mega engajadas com ela. Ela parece que já tem quase, ela só não martelou os contratos, porque é ela que tem que fechar. Os administradores dela um monte de marca, porque hoje ela é mais engajada nas redes sociais. Ela consegue 1 milhão de seguidores em 4 dias. Não existe. Os administradores das redes sociais dela estão fazendo um marketing. Ela não cresceu só com uma boa informação, igual a Manu Gavassi fez. Eles estão fazendo engajamento de formiguinha, de ações estratégicas, publicações. Então, houve ali, com certeza, ótimos profissionais, para vocês entenderem. Só que eu quis trazer essa história do Tchan para vocês entenderem o que seria uma experiência do usuário moderna, né, antenada. O sutiã, ele não tem uma data certa de quando ele surgiu, tem teorias, né? Mas ele era um termo, sutiã significa, em francês, soutien gorget, né? Sustentador de seios, é por isso que a gente fala. Só que ele foi criado em 1914, tá? Por uma nova-iorquina, e 1 ano depois, Jacob obteve a primeira patente do sutiã, que foi o status da inovação do produto. Muito interessante esse material, porque ele conta a história da marca. Então, se a gente for falar como mulher, aí vocês vão entender porque que eu estou trazendo sutiã, tá, gente? Daqui a pouco vai ter um outro exemplo de case. O sutiã, ele tem história, só que em 1900 ele foi desenvolvido por esse modelo, né? Com a alça, onde ele era fechado por fitas, né? Alças de ombros não eram o que a gente está acostumado. Em 1910, que desenvolveu a fita que a gente está meio que acostumada. Antes ela era fechada por nós, só para vocês entenderem. Ela depois foi desenvolvida com fechinho. E aqui que ela foi patenteada. Eu achei muito interessante essa. E a gente vai vendo como a mulher também vai ganhando empoderamento. E as marcas foram isso na história. Então, a gente já tem uma experiência de usuário de determinados produtos há muitos anos. E só que o que acontece com as marcas? As marcas tentam ver isso para o futuro, tá? Então, os sutiãs começam a ser vendidos no Brasil, se popularizaram no mundo,
E aqui começa a questão da lycra, né? A questão do desenvolvimento daquela textura do nylon. Então, em 1940, essa modelagem, né, da lycra, que está em vários produtos, pós-guerra. Então, essa experiência, ela foi cada vez mais conversando com cada vez mais vendo a evolução da mulher. Por que eu quis trazer esse, né, o sutiã é um objeto feminino? Eu sei que tem muitos homens aqui, mas exatamente que o sutiã é uma evolução do empoderamento feminino, ele foi evoluindo conforme a comunicação da mulher for evoluindo, o poder dela no mercado do voto, no mercado de trabalho, a modelagem na moda, e tudo isso é sempre passado com empoderamento, com uma conversa, com conforto, com uma interação. Se você perceber, eu acho que hoje as marcas, elas trazem muita coisa. E essa história do sutiã é um exemplo de experiência, tudo bem, não é o X, uma experiência atual, mas é para vocês entenderem que o comportamento do consumidor, que as informações do usuário, elas estão há muito tempo no marketing, só que agora elas são mais detalhadas, essa palavra. E aí, a história do sutiã, como eu falei para vocês, ele foi nomeado, né, entre 1893, houve o primeiro modelo com alças de seda, mas, assim, ele foi patenteado, né, dentro desses períodos que eu falei para vocês, 1907 até 1914, mas a ideia de se usar um suporte sutiã já tem registro desde o século III. Só que o que eu achei interessante, que eu queria falar para vocês, é a evolução do nylon que está ali, né, que a questão da lycra foi após a Segunda Guerra Mundial, com o uso dos paraquedas, o uso do adesivo nos sutiãs veio em 1978, os tamanhos, os volumes, os sutiãs da Mulher Maravilha, né, que parece um cropped, de 1990, e isso eu não sabia. O modelo invisível, a beleza, alguém está tentando entrar. Eles desenvolveram um spray em 2001. É um líquido à base de proteína de soja. Então, como eu falei para vocês, essa experiência do usuário, as marcas já tentam ver o futuro, elas já tentam ver tendências exatamente para abordar essas. Quando a gente fala que a Bianca Andrade lançou junto com a Paiô, claro que a Paiô tem um mega suporte de marca, de branding, por tudo, ela só Andrade, na minha opinião, a Bianca fala que ela faz tudo, mas existe um marketing por trás da fábrica muito forte também. Aí, o que a Bianca lançou essa semana? Para depois eu passar para outro slide. Ela botou, na segunda-feira foi a loja Renner, na terça-feira foi a loja Elo, ontem foi a Sephora, cada dia ela botou do estoque dela em determinados sites de maquiagem, e que são parceiros da marca também. E eu acho que foi uma estratégia muito bem feita, dentro do usuário, exatamente o clube dela de fãs que ela tem, segundo o que eu vi ontem, né, na live, eles já começaram a desenvolver teaser. Na segunda-feira já houve um estoque, assim, o estoque das vendas na loja Renner na segunda-feira, kit. Na Grande São Paulo e algumas capitais, a Renner já tentou entregar no dia seguinte para grandes marcas, para quem comprou dos usuários, incentivando o compartilhamento nas redes sociais. Então, assim, se a gente for pensar nessa estratégia, o X, nessa jornada de compra desenvolvida pela Bianca Andrade de um batom, ela está usando o quê? E outra, ela está fazendo live toda semana, ela está no Twitter e ela está no YouTube. Ela lançou uma campanha separada em cada perfil. Ou seja, ela está totalmente na compra. Porque o usuário X, ela está pegando todos os públicos aonde eles estão, buscando essa experiência.
Ou seja, o próprio site da Paiô também. Então, assim, é tipo, você prepara o que é o site? Para o site ser totalmente responsível, agradável, viável, que é aquelas palavrinhas que eu falo, intuitivo. As pessoas no dia seguinte já receberam batom, do batom, já estão marcando a Bianca nas redes sociais. E o que vai acontecer? A confiança pela de quem conseguiu repostar e ver no perfil da Bianca já gera uma satisfação e uma empatia muito maior. Vocês entenderam? Acho que isso aqui é um belo exemplo da indústria desse uso de consumo, né? E como que vai envolver a jornada no na aula dessa terça-feira? Quem não assistiu depois, né? Ele foca muito na jornada de compra, mas eu não vou focar tanto na teoria que o professor fala, que é muito bem feito. Eu achei muito bom o material que ele fez para reforçar aquilo que vocês já viram no passado. Ele explica a jornada de compra muito bem, tá? Eu gostei muito desse material que ele desenvolveu terça-feira. Então, aqui que tá, eu só vou dar um resumo. O conceito da jornada não é nada mais novo para vocês, já estão estudando, a gente meio que já está sabendo disso, mas o que diferenciar a jornada de compra que vocês viram da UX, né? O correto é que vai permear todo o processo de compra. Então, ela vai ter uma comunicação, aí eu vou trazer a indústria criativa, né, que é o que eu falei para vocês, nessa questão de ver a produção do início ao fim do produto, até talvez no foco do meio ambiente. Então, a caixinha desenvolvida dos batons Bianca, layout, ela filma tudo, eu acho que são das poucas que eu vejo, ela tem todo o embasamento, ela é totalmente designer thinking. Ela faz muito bem esse desenvolvimento disso. E se pensarmos dessa forma, podemos dizer que a jornada de compra de UX, ela observa cada vez mais o cliente. O que a Bianca Andrade fez? Ela percebeu que os usuários do Twitter são meninas que não estão, às vezes, no Instagram, ou quem assiste ela no YouTube, talvez não a vê no Twitter. Ela criou conteúdos diferentes, exatamente para perfis. Essa sociedade, desse uso dessa amplificação de pesquisa que ela deve ter, ela está ouvindo todas as áreas desses clientes, entendeu? Um socioambiental, porque os assuntos que ela está trazendo envolve empoderamento feminino, essa Raquel Maia trazendo a mulher, o apoio que essa mulher tem na diversidade de empresas, a questão da responsabilidade social. Então, todas as mulheres convidadas têm uma visão muito engajada em determinados assuntos, que são assuntos que nós debatemos na sociedade, tá? E aquilo que eu coloquei aí, são os assuntos que são urgentes no mercado. A gente debate na política, a gente debate esses assuntos no macroambiente, para vocês entenderem. Então, a gente pode dizer de subjetivamente, quando a gente fala dessa experiência do usuário, a gente vai fazer compra, mas a gente também vai ver ações que peguem o cliente direto, de alguma maneira. Eu, Nayara, por exemplo, não comprei o batom, mas ao assistir me gerou curiosidade. Eu sou uma cliente indireta da Boca Rosa, não tenho nenhum produto da Boca Rosa, mas eu tive muita empatia pela marca e possivelmente eu vou comprar um dia. Então, como que vai a jornada offline e online? Só resumindo, o offline é aquilo que vocês já estão acostumados, é os pontos positivos e negativos, é a análise SWOT que a gente faz, é a gente saber como que o ambiente da loja, qual é o perfume da loja, como que a gente vai atender esse usuário dentro da loja, como ele vai ser recebido, como que vai ser um pós-venda. Essa é uma estratégia que a gente consegue fazer uma investigação de dados mais básica. Online, da jornada de, principalmente no X, dá um belo exemplo da Bianca Andrade. A gente vai ter uma experiência que vai possibilitar enormes avanços no segmento dessa publicidade e na mensuração desses resultados. Estão entendendo? Então, o meio digital, a gente vai conseguir. E é aí que entra a Bianca Andrade. Ela conseguiu ficar na segunda-feira em 5º lugar no Topic Trends do Twitter.
com a marca dela. Todos os dias ela entrou no top trends do Twitter, ela tem uma noção do engajamento que ela está fazendo nas redes sociais, ela está sabendo como o vídeo dela está sendo assistido no YouTube, a interação, né, dessas ferramentas, tudo isso. Existe um profissional qualificado, né, que a gente chama, é o gestor de UX, existe pessoas focadas nessas gestões que vão obter esses dados, e aquilo de maneira básica. Qual foi o caminho que o visitante fez? Ele veio pelo Instagram, ele veio por qual canal? Ele veio pelo Twitter, ele não veio pelo... E quando a gente faz um Google Analytics bem feito de um site, eu estou falando para quem não tem experiência, tá? Quando você tem um bom Google Analytics que faz toda a gestão de onde vêm os caminhos, você consegue ter esse resumo. Ele veio mais pelas redes sociais, ele veio mais pela busca de palavras, ele veio mais da propaganda que eu fiz, do patrocínio, não veio. Aonde ele clicou isso, ele veio pelo anúncio do Google, ele veio pelo meu site, ele veio pelo meu blog, isso gera muito. E todos os sites que a Boca Rosa botou a propaganda, tinha banner, por exemplo, eu entrei no site da loja da Renner, mas eu não sabia que a Bianca Andrade estava lançando. Talvez eles saibam que eu comprei pelo banner. Não, eles sabem que eu estava no Bianca Andrade, eu fui no Rastaqui, do Rastaqui eu cliquei lá no site, daí eu já fiz o caminho. Não, ela veio pela... Então, a gente vai saber, veio por onde? Veio mais pelo engajamento da Bianca ou foi pela estratégia desenvolvida dentro do site, dentro das lojas virtuais? Isso tudo, tá? Uma relação da marca, que é isso aqui que vocês também têm que entender. Existe diferença de UX e de Customer Experience, tá? Igual eu falei para vocês, existem vários termos. Só que o X do usuário é determinado pelo canal, pelo site, pelo e-mail, pelo chat. Existe essa conversa. O Customer Experience, ele abrange mais uma história, um envolvimento do consumo com a empresa, toda nada, tá? A gente vai abordar essa trilogia de uma maneira maior, envolvendo a marca. E aí, é converter esses sentimentos positivos na entrega do resultado. Então, eu não sei dizer especificamente qual foi o termo que a Bianca Andrade, mas eu acho que ela usou muito conhecimento de UX, dessa experiência mais detalhada, dessa experiência do usuário, tá? Porque é aqui que para vocês entenderem, ó como é que vai diferenciar. Se ela desenvolver o X, ela vai desenvolver essa estratégia. Usabilidade, design interativo, visual designer, arquitetura de informações, estratégia de conteúdo e busca. Já se ela for pela experiência do cliente, né, vai ter a publicidade, reputação da marca, o processo de venda, o custo, a entrega do produto. Na minha opinião, acho que teve os dois, tá? Porque houve muito isso aqui em parceria com as lojas que ela focou as vendas. A Renner, Riachuelo, Sephora, igual eu falei para vocês, uma entrega do produto muito, muito bem feita. Então, ela usou os dois lados. E aí, vocês já devem ter visto as propagandas da Bia do Brasil, não sei se vocês viram. Atualmente, virtuais, através do uso desses chatting bots que a gente pode falar, de telefone e tudo mais, essas empresas estão cada vez mais personalizando a persona na conversa, né? Obtendo informações, gravações nessa interação da inteligência artificial, tá? A plataforma de comunicação, desenvolvimento de chatting bots, muito pelo Siri, de novo, a Apple. A Apple é o melhor exemplo de que a gente pode ter no mundo, né? O Google Assistant e a Alexa da Amazon, né? Essa questão de impulsionar os serviços, de você fazer uma pergunta para a Alexa responder,
ela está obtendo dados seus também. É uma troca. Ela fala e ela também está obtendo seus dados, né? Porque sua conta está vinculada. É isso que a gente também tem que pensar. A marca Oi tem a Joyce, o Carrefour tem a Karine, a Vivo tem a Vivi, e entre outras marcas, a Unimed também tem uma aqui, não sei quem é. E as plataformas de inteligência, né, da Bradesco, elas tiveram foco nos assuntos. Aqui eu errei aqui a digitação, mas em 2020, em janeiro de 2020, a Bia da Bradesco virou assunto econômico com a jornalista Denise Campos no Jovem Pan. Então, a Bia conversa assuntos econômicos na rádio. Elas é tipo, a gente não tem a Magalu, né? Só que a Lu que a gente fala é personificada, ela tem um personagem, né? A Bia não, a gente tem que entender que é uma inteligência virtual. E essas são as palavras das campanhas recentes, né, que eles estão desenvolvendo. As palavras contra o assédio que eles estão focando. Palavras são inadequadas e não devem ser usadas comigo e com ninguém. São frases que a Bia fala na internet. É uma das frases que começarão a ser dadas como respostas pela inteligência virtual à Bia referente a situações de assédio de que ela ouve. A campanha foi desenvolvida pela Publicis Brasil, agência de publicidade, focada exatamente nesse momento de pandemia, onde a gente tem sofrido muito violência contra a mulher e tudo mais, e eles abordam esse tema nesse exato momento. Eu acho que é uma experiência de usuário, por isso que eu trouxe o sutiã, tá? Para vocês entenderem. E ainda mais de as mulheres se sentirem respeitadas, ouvidas e assim por demais, tá? Eu vou mostrar para vocês o comercial, para quem não viu, rapidinho. Vou botar aqui a legenda para vocês entenderem. Vocês estão vendo a tela do YouTube? Só alguém puder me confirmar. Oi? Alguém está vendo? Vocês estão vendo a tela do YouTube? Posso dar o play? Não, não tô vendo ainda. Então eu vou fazer aquilo que eu sempre falo. Compartilho, descompartilho. Até aqui alguém ficou com dúvida, te ajudou a tirar a sua, Gabriel? Acho que melhorou bastante, né? Você entender. Sim, tirou não todas as dúvidas, mas complementou tudo que eu sabia. Isso que é bom, queria complementar exatamente. Vamos ver o comercial para vocês entenderem. Fica aqui, calma, quietinho. Já está finalizando a aula, gente. Vocês estão... Vou deixar aqui. O site, quem quiser ver... Tem cadê? O Cauã chegou aqui, tá, gente? Meu filho. Tá na aula. O site da Bia, eu acho muito legal para vocês darem uma lida, exatamente desse envolvimento, né, de experiência, para vocês verem e tal, mas é mais para vocês entenderem o que é esse envolvimento, né? Isso tudo,
ela está tendo muito mais informações dos usuários, dos consumidores da marca dela, das contas, quais as dificuldades que tem. Então, a parte do chatbot, ele tem muito essa visão para entender quais são as dificuldades reais dos usuários, entendeu? Então, cada vez mais o chatbot, ele traz essa pesquisa de dados. Só vou voltar lá para a apresentação. Se vocês estiverem vendo a tela, por favor, me fala. Eu voltei lá para o slide. Se vocês estiverem vendo, só me confirma. Vendo, não? Deixa eu fazer o compartilhamento. Eu acho que vocês não estão vendo. Acho que agora foi. Vocês estão vendo os 4 pilares da experiência? Sim. Ok. Essas 4 palavrinhas são os principais focos da experiência de usuário. Usabilidade. O site deve ser simples de utilizar. Utilidade. Tudo precisa ser útil, além de estar à disposição do usuário. Acessibilidade. O acesso ao material deve ser facilitado. Se você perceber no comercial da Bia, da legenda, vem a questão de Libras, né? Muitas marcas cada vez mais vêm fortalecendo isso. Funcionalidade, a página precisa cumprir o objetivo para o qual ela foi pensada. Mas ela também traz muito mais essa experiência para vocês, tá? Prestem muita atenção na aula que o professor vai ter jornada de compra, para a gente aprender um pouco mais sobre inbound marketing, que é essa questão, tá? Só para vocês saberem. Ele detalha muito bem essa jornada de compra, do jeito de UX, do jeito dessa experiência de usuário virtual. Eu achei muito bem feita a explicação dele, eu gostei bastante. E eu não sei nas outras aulas, conforme eu falei, mas a teoria quis trazer na aula de hoje do material que eu não consegui ver, né? Até foi bom. Não sei se a Joyce e o João Vitor estavam, mas eu falei que não aula para vocês semana passada, os materiais liberados para mim semanalmente, né? Então, esse pequeno atraso, eu já tive acesso ao material da semana que vem, então eu consegui ver o que eu senti falta para eu tentar desenvolver a aula de hoje. É tentar trazer mais os cases, mais essa prática, né, que os exercícios vão conseguir qualificar melhor. Mas eu quis mais embasar a informação na mente de vocês para esse conhecimento. A experiência de usuário é algo muito que só quem fica muito nessa área, que pratica muito isso, que vai saber desenvolver muito bem. Não é algo algoritmo rápido assim, não. Eu acho que tem muito... Acho que envolve muita TI, na minha opinião, muito informática, sabe? Mas dá para entender certas informações, tentar atribuir quando a gente desenvolve as ações do marketing, dentro do social media, do que vocês fazem, dentro das empresas que a gente faz. É sempre tentar fazer um site cada vez mais responsivo. Essa proposta, eu acho que do user experience, fazer um site que a gente consiga ser muito, muito, muito agradável. Tá? Ah, Maria Eduarda entrando no finalzinho. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dar uma opinião, alguma experiência de tudo isso? Que a Bia do Bradesco é de experiência de usuário? Isso é abordagem do futuro? Alguém tem alguma coisa a citar? Maria Eduarda chegou no final. Maria, hoje a aula não vai até às 10, não. Eu consegui fazer ela no tempo que vocês estão acostumados. Deixa eu só anotar aqui quem esteve na aula. Maria Eduarda. Alguém quer fazer alguma pergunta, dar uma opinião? Gabriel. João Vitor. Acho que entrou todo mundo hoje. O Misael, só para falar para vocês, o Misael, ele está no curso 100% online. Ele saiu do semi-presencial. Ele estava achando que ele não tinha mais direito às aulas, mas ele mudou, acho que faz 1 ou 2 semanas, então ele não está mais no PTG. Ele está no PTI, que é o projeto individual. Aí é só para
passar isso para vocês. Eu acho que o aluno que tem entrado pouco é o tipo. Os demais estão sempre constantes. Então, vou agradecer pela atenção. Maria Eduarda, que chegou no finalzinho, esse vídeo vai para o YouTube, aí eu mando o link para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, aberto um pouco, amplificado mais a informação sobre essa experiência referente à tecnologia. É um assunto muito novo, é um assunto muito atual, a experiência do usuário. Quanto mais a gente estudar, não é algo assim, pelo que eu estudo, não é algo simples. É um bom movimento de estratégias virtuais, mas é exatamente ter a diferença de uma boa pesquisa, de obtenção de dados, com a boa aplicação dessas informações. É você conseguir usar esse bom tráfego dessas informações para você desenvolver um bom resultado. Se você conseguir fazer isso, eu acho que você vai ter uma boa experiência de usuário virtualmente, porque é uma das maneiras de você desenvolver. Mas também existe a questão de desenvolver mais estratégias de conteúdo, conteudistas, vou usar esse termo, né? Como alguns exemplos que a gente percebe nas marcas, né? De um pós-venda, de um desenvolvimento além do pós-vendas, de inclusão, de diversidade, de informação, né? E as marcas estarem antenadas nessa experiência, pra vocês entenderem. Eu acho que isso é muito difícil. Se vocês verem vídeos, existem muitos vídeos focados nesse tema e fala muito nesse sentido, nessa experiência mais empática com a marca, mais informativa, que a marca está atuando no mercado de maneira muito atual, muito recente, com os assuntos, com as abordagens. Eu acho que entra a Avon, entra a Bia, né, a Bia da Bradesco, eu acho que entra muito essas grandes marcas. Não sei se vocês lembram, recente, sobre algumas brigas que teve no Big Brother, sobre, né, a questão do vestuário, do Fiuk e algumas outras. Não sei se é verdade, foi um texto de um portal de publicidade no Instagram, mas que dizia que marcas como Coca-Cola e Avon estavam exigindo que o Big Brother fizesse não é uma punição, mas o Thiago veio na passada falar sobre o cabelo Black Power que comoveu o BBB João. É só para vocês entenderem como o debate dos assuntos está sendo cada vez mais abordado pelas marcas. As marcas exigem isso. Tá, eu estou te dando visibilidade, mas você tem que mostrar que a gente apoia a diversidade. Então, existe muito eu acho que existe muito essa representatividade. Se vocês verem, eu presto muita atenção no Big Brother. Ele traz exatamente de marketing digital, de experience, de branding, de tudo isso. As marcas ficam toda hora nesse engajamento, tá? A aula está terminando. Agradeço a atenção de vocês. Eu só quis falar mais um pouquinho para Maria Eduarda poder ouvir. Eu tô rouca, porque hoje, né, tem que beber água. E é isso, gente. Boa noite para vocês e até semana que vem. Eu tento trazer mais algum conteúdo recente tá? Tchauzinho, gente. Tchau.